Então vamos lá. Olha só, pessoal, o que é uma escada dissipadora, tá? É um dispositivo de drenagem responsável por encaminhar o escoamento em trechos de alta declividade, promovendo dissipação parcial da energia. Então tem um trecho A, um trecho B, tem uma alta declividade entre eles, ao invés de fazer um toboágua aqui, né, vou fazer uma escada com degraus, e ao longo dessa escada eu vou estar vencendo o desnível e ao mesmo tempo dissipando parcialmente a energia desse escoamento, tá? Dois tipos de escada bastante convencionais. Escada de gabião, tá aqui em cima, perceba que ela é construída, né, com o material gabião. Nesse caso foi revestido a face dela com concreto devido a altas velocidades, mas toda a estrutura aqui, a base, os degraus, o espelho, parede, tudo em gabião. Outro tipo de estrutura bastante convencional, né, a escada de concreto, então, as escadinhas aí, que normalmente são escadas menores, né, que são aplicadas a escadas de concreto. E aí, basicamente, a lateral, a base, o espelho também, tudo aí, toda a estrutura, todo o dispositivo é confeccionado com concreto, ok? Então, escada dissipadora, aqui os dois tipos mais convencionais, uma definição bem prática aqui para vocês. E outro ponto importante, né? Por que nós devemos, né, aprender a dimensionar esse dispositivo? Então, aqui a nossa aula vai ter cerca de 30 minutos. Por que você deve investir esses 30 minutos nesse conhecimento seu? Tá? Por que a gente tem que aprender a dimensionar esse dispositivo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, porque a gente não viu isso na faculdade. Tá? Então, se você depender do conhecimento só da faculdade, você está lascado para atuar com drenagem. Essa é a real. Tá? A gente tem, assim, disciplinas muito rasas. Eu estou falando, pessoal, de uma forma geral, tá? Forma geral. Claro que tem cursos e cursos de graduação, né? Tem cursos melhores e piores, mas de forma geral, assim, geral, nós temos hoje mais de 1.500 alunos na nossa plataforma. Então, a gente conversa muito com eles, tem muita interação com eles, e assim, o feedback é, professor, eu sou engenheiro civil, não tive drenagem na faculdade. Sou engenheiro sanitarista, tive pouca drenagem na faculdade. Sou engenheiro ambiental, tive disciplinas de águas, mas não foi focado em drenagem. Então, a drenagem sempre fica de canto, tá? Numa forma geral, ok? Claro que pode ter um curso ou outro de graduação que dê uma ênfase maior, mas eu acho que não, tá? Bom, então a gente não vê na graduação de forma geral. A gente não tem drenagem de uma forma aprofundada na graduação. Então, se depender disso aí, esquece, né? Então, a gente precisa investir aqui um tempo a mais para a gente aprender a fazer isso aqui na prática. Segundo ponto, nem toda escada padrão funciona. Você pode pegar escadas padronizadas aí, né? Até órgãos, prefeituras e tal, vão padronizando escada, geometria de escada, mas muitas vezes quando você vai pegar a metodologia de cálculo por trás, nem existe, né? Ou se existe, é muito defasada, muito aquém, né? Então, você utilizar um padrão sem saber se aquele padrão vai funcionar, eu acho que é um tiro nem no pé, um tiro no peito, tá? Você que vai emitir RT, então é bom você avaliar, dimensionar corretamente a sua escada, ok? Terceiro ponto, pessoal, existem métodos específicos para dimensionar a escada. O problema é que eles não são tão divulgados e conhecidos, mas existem métodos específicos. Não é para aplicar money na escada. Já vi vários projetos, pessoal aplicando money na escada. É outro tiro no pé e no peito, né? Porque money não é para escada, ok? Não é para escada. Então, hoje nós temos muitos alunos aí que não sabiam também dimensionar a escada, né? Desenhavam os degraus da escada lá e era isso aí, né? Agora, é um risco muito grande, porque é você que está projetando, é a sua RT. Então, vários alunos aí relataram, professor, eu não sabia nem projetar, nem dimensionar. Eu desenhava os degrauzinhos lá e era isso aí, né? E hoje já sabe dimensionar. Outro ponto, pessoal, se você trabalha com projeto de drenagem, tá, com certeza, né, você vai cruzar inúmeras vezes com a necessidade de escada dissipadora, tá? Se você já não cruzou inúmeras vezes aí, tá? Por quê? Hoje em dia, o nosso tipo de obra de drenagem exige muito, né? Nós temos hoje drenagem de galpão logístico, de área industrial, de área urbana. Então, muitas vezes, nós temos um relevo que não está muito favorável, né? Existem declividades fortes. Então, ali, meu amigo, é escada, né? Uma outra solução ali, mas 90% das vezes vai ser escada dissipadora. Então, se você não cruzou ainda com essa necessidade, você vai cruzar. É só uma questão de tempo, tá? Agora, não espere chegar o projeto na sua mão para você correr atrás de aprender a calcular, dimensionar, né? Aqui já é a oportunidade para isso. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. 3 formas aqui para dimensionar. Primeira forma, boa e velha planilha de Excel, tá? Por que a planilha de Excel? Eu sempre trabalho assim, tá? Eu estudo o método, replico o método da planilha de Excel para entender o que está acontecendo ali, né? Com todas as equações, tudo certinho, todo o processo. Depois que eu consolidei isso daí, aí eu vou utilizar um software, tá? Como o software Cisco ou OpenFOAM, ok? Então, o Excel, para mim, é aquela prancheta de cálculo que eu uso para consolidar o conhecimento. Eu não recomendo você sair usando o software sem saber o que o software está fazendo. Entrar com dado, sair com dado, né? É outro tiro no pé e no peito, né? Então, pessoal, eu sempre uso planilha de cálculo quando eu vou desenvolver alguma nova metodologia ou entender algum novo método. Então, eu jogo tudo lá dentro, organizo aquelas informações, valido os resultados e aí sim eu vou para um software como o Cisco, que é uma segunda forma de você calcular escada dissipadora. E a terceira forma,
que é bem mais avançada, é trabalhar com software OpenFOAM, que eu vou exemplificar aqui para vocês também, tá? Alguns resultados. Bom, então, em relação à planilha de cálculo, olha só. Eu tenho uma planilha aqui, que é uma planilha voltada para a escada dissipadora com regime de escoamento NapleFlow. O que é o regime de escoamento NapleFlow? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar uma pranchetona em branco, deixa eu ver se eu tenho já aqui no jeito. Não, deixa eu pegar aqui para vocês, só um minutinho. Então, olha só, pessoal. Imagine que você tem uma escada dissipadora aqui, ó. Ok? E aí o seu escoamento está se comportando da seguinte forma. Ele vem aqui, impacta aqui o patamar, pode gerar um ressaltozinho, impacta o patamar, pode gerar um ressaltozinho, impacta o patamar e assim vai, né? Beleza. Isso daqui, pessoal, é um regime de escoamento conhecido como NapleFlow. Ok? Então, essa queda consecutiva aqui nos patamares. Agora, tem um outro tipo de escoamento, que normalmente funciona mais para escadas com relação mais inclinada aqui, né? O patamar e o espelho, aonde a água ela desce na diagonal aqui, ó, tá? E formam-se uns vórtices aqui em cada degrauzinho, tá? Esse daqui já é um escoamento conhecido como skimming flow, tá? Perceba que há diferença neles, certo? O NapleFlow, você tem as quedas consecutivas e a possibilidade de formação de ressalto aqui em cada patamar. O skimming flow desce na diagonal e formam-se vórtices, tá? Então, essa planilha aqui é uma planilha para escoamento NapleFlow. Ah, mas se for skimming flow, aí tem que usar uma outra planilha, porque os métodos são diferentes, tá? Então, essa planilha aqui, pessoal, por exemplo, nós temos alguns dados de entrada, que aí você já tem que ter em mãos, por exemplo, vazão de projeto. Pô, isso aqui você tem que ter, tá? Imagine que você vai... deixa eu apagar isso aqui, ó. Imagine que você vai projetar uma escada no seguinte cenário, que é bastante comum isso aqui acontecer, tá? Pegar aqui. Então, imagine que eu tenho aqui um loteamento, tá? Aí tem a ruazinha aqui, tem aquele cul-de-sac, aí tem aqui uma outra ruazinha, cul-de-sac, mais uma ruazinha aqui, cul-de-sac, né? Então, bem simples aqui, tá? Aí o que acontece? Você vai fazer a drenagem convencional, então vem aqui a rede de drenagem, né, nesse ponto aqui, vem a rede de drenagem aqui nesse ponto aqui, tá? Então vão ter lá as bocas coletoras, né? Aqui o ramal de ligação, né? Então todo aquele esquema convencional lá de drenagem e tal, tá? Bom, beleza. Imagine que a gente vai então ter um PV aqui nesse ponto que vai receber aqui a água daqui e vai receber a água daqui, tá? E aí chega no final aqui do nosso loteamento, tem uma descida, tem umas curvas topográficas aqui, umas curvas de nível, tá? Até chegar aqui num curso d'água que fica lá embaixo, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, vou ter que projetar uma escada aqui, ó. Tá? Porque se eu lançar direto aqui em cima, o que vai acontecer? Vai abrir um buracão aqui, ó, né? Porque a água vai descer nesse talude com velocidade e vai gerar uma erosão. Então tem que descer de forma controlada, por isso a escada. Agora, qual que vai ser a vazão que vai chegar nessa escada aqui, né? A vazão que vai chegar nessa escada, possivelmente, vai ser toda essa área aqui, ó. Tá? Então, toda essa área aqui vai ser a área de contribuição, né? Que vai jogar nesse PV e vai descer para a escada. Então, aqui, pessoal, você já vai ter que ter feito, né, o seu dever de casa aí de cálculo hidrológico, né? Então, utilizando o método racional aqui, ó, você visibilizar, dividido por 3,6, né? Que tem uma vazão aqui de projeto que vai chegar na escada, tá? Então, o que está na planilha aqui, ó, já pressupõe que você já fez seu estudo hidrológico, fez o dever de casa. Qual que é a largura da escada? Bom, imagine que essa rede aqui, ó, na saída da escada, seja uma rede dupla, então, de 1 metro aqui cada rede, tá? Então, só aqui, pessoal, eu teria um pouco mais de 2 metros. O que a gente poderia propor? Poderia propor uma escada aqui, ó, com 4 metros, tá? Porque aí ficaria aqui uma folguinha aqui de 1 metro para cá, uma folguinha de 1 metro para cá. Só não posso propor a escada com menos de 2 metros, né? Senão ela vai barrar aqui bem a saída aqui da vazão na minha rede, ok? Então, 4 metros de fundo, né? Vamos propor aqui 4 metros de fundo. Altura e comprimento do espelho. Isso aqui vai depender totalmente dessa topografia aqui, ó, tá? Então, imagine que eu faço um corte aqui, nesse sentido, e tem um perfil longitudinal, aonde esse perfil, ele tá mais ou menos assim, ó. Tá? Um perfil mais ou menos assim.
Beleza. Esse perfil, eu vou ter que pegar uma inclinação média dele para propor a escada. Nesse caso aqui, a gente vai propor uma escada 2,5 para meia, 2,5 para meia, 2,5 para meia, 2,5 para meia, 2,5 para meia. E aqui o final. Tá vendo aqui? Segue o perfil longitudinal, mas com uma relação conhecida de medidas, né? Então aqui 2,5 para meio de altura do espelho. Tá? E obviamente você vai ter que fazer um corte longitudinal para ver a declividade, ver qual que vai ser a relação, né? E qual que é o desnível total? Bom, aqui o desnível total é justamente esse desnível que a gente vai ter aqui de toda a escada, que nesse caso é o HD, né? Nesse caso é 5 metros, tá?